Momento, eu queria convidá-los a se juntarem com mais pessoas que estão do seu lado, um da direita, um da esquerda, para que a gente possa orar juntos. É um momento em que nós, no meio dessa correria, no meio dessa vida ativista de São Paulo, e agora um pouco menos, talvez por causa da gasolina, né? Mas graças a Deus as coisas estão sendo restabelecidas. É um momento que a gente tira para que a gente possa orar, para que a gente possa interceder pelas pessoas. E orar uns pelos outros é poder encontrar no outro também a esperança, é também saber que a gente pode dividir um pouco da vida e clamar ao mesmo Senhor. Então façam isso, gastem um tempo orando uns pelos outros e nós depois continuaremos a nossa oração e logo passaremos para a mensagem.
Senhor, nós abrimos o nosso coração porque nós confiamos que Tu és aquele que nos escuta, que Tu és aquele que ouve, mas não porque somos dignos de ser ouvidos, mas não porque merecemos algumas coisas, seja porque nós somos ou achamos que somos bons cristãos, ou porque nós estamos sofrendo. Na verdade, o Senhor ouve-nos, porque o Teu Filho, Ele se igualou a nós. Ele morreu na cruz, se entregou, nos substituiu, se tornou o caminho. E não se tornou apenas o caminho, mas agora Ele é aquele que está reinando e continua por todo e todos sempre. É por causa dele, Senhor, por causa do Teu Filho amado, que foi morto no madeiro, que ressuscitou o terceiro dia, e na cruz Ele gritou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E na ressurreição a justiça abrilhantou sobre nossas vidas, e merecidamente fomos chamados, escolhidos por Ti, sem que nada pudéssemos fazer, quer seja coisas boas ou ruins. E o Teu amor, a Tua justiça se encontraram e repousaram sobre nossas vidas, fazendo-nos então homens e mulheres, pessoas que agora podem ser ouvidos por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve. E o fato de sabermos que Tu nos ouve traz em nosso coração aquela sensação de sabermos que existe alguém incrível que zela por nós, até mesmo quando nossas orações não são respondidas. Mas existe alguém que governa, cujo trono não está vazio, que continua governando sobre a história dos homens, que continua reinando com seu cetro de justiça, nos ouvindo, Senhor. É por isso que nós oramos, é por isso que nós Te buscamos, é por isso que em nós há um desejo de Te buscar a cada vez mais, mas não apenas para sabermos que somos ouvidos, mas é que pelo fato de saber que Tu nos ouve, nosso coração então é moldado por Ti. E a cada vez que falamos contigo, nossos corações são transformados, nossos corações são moldados, nossa alma se satisfaz, porque o Teu Espírito nos relembra aquilo que Tu prometeste, que essa aliança que Tu fizeste em Cristo Jesus jamais se quebraria. Obrigado, Senhor, porque falar contigo traz esperança a nossas vidas. Oro então pelos meus irmãos aqui, por aqueles que nos ouvem, que esse sentimento possa percorrer sobre a vida deles, que eles possam compreender, entender e sentir isso. E eu peço isso para que o Seu nome seja glorificado. E é no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, Salvador, que nos fez então ouvidos, que nós oramos. Amém.
de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. E por isso nós louvamos, ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Aleluia, Jesus. Te louvamos por tão grande amor. Quanto amor, quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. E por isso nós louvamos, ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver. Pra quê? Pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Sim, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Olá, irmãos, pode se assentar. Aqueles que estão mais atrás, se vocês puderem chegar um pouco aqui mais à frente, fica melhor para a gente poder se ver. Hoje nós estamos na quarta-feira, Sã Doutrina, pessoal, talvez ainda esperando um pouco com o combustível chegar, né? Mas com ou sem combustível nós continuamos, a obra não para e não pode parar. Nós oramos para que essas coisas possam, de alguma forma, fazer com que o homem se torne menos, talvez, confiante no governo, menos confiante nas coisas que a gente só apenas olha e a gente aprenda a confiar em Deus. Que nesses momentos assim, momentos de dificuldades como essa do mundo ou dificuldades do nosso Brasil, são momentos em que a igreja tem a oportunidade de falar das boas novas. Porque as boas notícias são só boas notícias quando as pessoas compreendem que existe então uma má notícia. Então a cada tempo de dificuldade se torna um tempo de falar de esperança. E por falar em esperança, não há como se ter esperança sem ter uma vida centrada na cruz. Hoje é o tema desta noite,
A gente vai aprender um pouco mais sobre a doutrina da cruz e como isso se aplica em nossas vidas. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Gálatas, no capítulo 6, verso 14. Eu quero ler com vocês. Gálatas, capítulo 6, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Feche seus olhos, oremos. Pai, nós sabemos que Tu és aquele que por causa de Cristo nos ouve e também sabemos que é aquele que por causa do Teu Filho fala aos nossos corações. Tua obra é completa, é perfeita, é incrível, imensa. E nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações para que possamos aprender mais da Tua palavra, que possamos compreendê-la. E ao compreendê-la, Senhor, que por meio da fé em Ti, através do Teu Filho, nós possamos então praticá-las. Nós não queremos apenas que seja algo em que nossas mentes entendam, mas nós queremos que nosso coração venha a refletir e venhamos a praticar, Senhor. Então ilumine nossa mente, pedimos a graça do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre cruz e falar sobre uma vida centrada na cruz não é algo tão fácil assim. Não há como diz João Calvino, falar sobre isso sem que tire de nós esse sentimento de temor, de entender que a cruz de Cristo é algo que mostra o escandaloso amor, a graça escandalosa de um Deus que se torna homem para caminhar entre os homens e então sofrer a nossa justiça, aquilo que nós deveríamos sofrer agora, Ele sofre, ressuscita, para que a justiça pudesse repousar sobre nossas vidas. Falar sobre isso é algo que deve arrancar de nossos corações aquela devoção ao tempo que nós somos acometidos por uma reflexão dos nossos comportamentos, dos nossos corações pecaminosos, e também aquela alegria, não uma alegria histérica, mas aquela alegria sublime, aquela alegria humilde, que consegue dizer: Senhor, essa cruz era minha, e o Senhor a tomou para si. São esses sentimentos que devem arraigar os nossos corações. Quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei, na verdade, de um livro antigo que eu tinha, e nele falava de um hino escrito por Isaac Watts, um puritano de muitos anos atrás, 1600 e alguma coisa. Ele escreveu uma seguinte estrofe que eu acho lindo e eu gostaria que vocês ouvissem. Quando eu examino a cruz maravilhosa em qual o príncipe da glória morreu, meu ganho mais rico eu conto, e também a perda, o despejo e desprezo de todo o meu orgulho. Proíbe, Senhor, que eu me glorie, salve-me na morte de Cristo, meu Deus. Todas as coisas vãs que me encantam mais, eu sacrifico-os ao seu sangue. Vejam a cabeça dele, as mãos dele, os pés dele, o fluxo de tristeza e amor, como se misturava na cruz. Será que tal amor e tristeza se encontram, ou espinhos compõem uma coroa tão rica, amor tão incrível, tão divino que exige minha alma, minha vida, meu tudo. Entender o que Paulo está dizendo aos Gálatas, principalmente com questões que o pessoal da Galácia estava enfrentando,
entendendo que a liberdade que eles poderiam gozar da vida deles era através de Cristo Jesus, que nenhuma prática da lei poderia trazer imensa satisfação, que nenhuma prática da lei poderia trazer para eles a sensação de plenitude. O povo da Galácia, a igreja de lá, tinha alguns problemas, achavam que precisavam incrementar alguns atos que eram do Velho Testamento. Não que a gente rompe com a lei, mas a lei ela ganha um novo significado em Cristo Jesus. Nós entendemos que por causa da graça, então, nós cumprimos a lei, e não por causa da lei nós iremos obter algum movimento de Deus. Na verdade, a lei, como diz Romanos 5:20, veio para que o pecado aparecesse, que se mostrasse, fosse revelado, para que a transgressão fosse mostrada. A graça, então, para cada parte onde o pecado abundou, dado a lei que dizia que não podia, a gente não deveria fazer isso, superabundou. É isso que a graça faz. Mas nós não rompemos, nós não descumprimos, nós cumprimos. Mas agora, esse cumprir é como uma resposta, não porque a gente agora ganhará alguma coisa, mas é porque na cruz, quando Jesus disse, está consumado, nós obtivemos tudo. Consegue entender a distinção? Consegue entender que o cumprir, ele é muito mais dado, a obediência é muito mais dado ao amor? Eu aprendi num tempo em que estudava, eu estava fora do Brasil, e dentro de uma conferência em que eu assistia, tinha passado algum tempo lá estudando, e um pastor, ele usava isso, eu aprendi, achei bem legal, eu falei assim, eu vou usar isso também para minha filha. E toda vez que o filho dele desobedecesse, eu assim então fazia para minha filha, toda vez que ela descumprisse alguma regra, toda vez que ela desobedecia, eu falava assim, filha, vem aqui. Por que você tem que obedecer ao papai? E ela respondia. Eu ensinei ela, né? Eu tive que ficar repetindo isso. E ela respondia assim, porque o Senhor me ama. Aí ela cometia algum problema, ou às vezes desobedecia, eu chamava ela para conversar e perguntava para ela, filha, por que você tem então de obedecer? Porque, papai, você me ama. É isso que ela dizia. Então nós entendemos que a obediência, ela é uma derivada do amor. O amor que agora é demonstrado aos homens por meio da cruz. O amor que outrora não era conhecido, embora falado, embora demonstrado, embora a glória agora vista, como diz Salmo 19, anunciada pela criação, em que Deus então revelava de uma forma geral sobre tudo aquilo que Ele havia criado, agora em Cristo Jesus, um Deus que abandona a sua própria glória, um Deus que agora chama-se Emanuel, um Deus kenosis, um Deus que se identifica comigo e se identifica com você, que carrega as nossas marcas de sofrimento. Agora um Deus é pregado na cruz para que nós pudéssemos compreender que o amor seria manifesto, que a graça então seria vista. O cumprimento de Salmos 89, se eu não me engano, verso 10, onde a justiça e a paz se beijariam. É isso que nós encontramos e vemos na cruz. É lá aonde a justiça e o amor estão demonstrados. A cruz, que para muitos é algo difícil de compreender, a cruz, que para muitos é escândalo, agora era o lugar aonde o meu Senhor seria morto por causa de nossas transgressões. Ele viera para isso, Ele viera por causa disso.
Ele viera para cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Ele vem para nos substituir. E nos substituir na cruz. Não apenas para que na cruz a justiça divina fosse cumprida, mas para que também na cruz aquilo que jamais conseguiríamos fazer, que era realmente relacionar com Deus e obter o perdão, Ele também viesse a conquistar. Quando Ele ressuscita, nós somos justificados. Isso muda as nossas vidas. A justiça recai sobre nós. É disso que Paulo estava falando. É disso que Paulo estava falando quando ele falava a respeito da cruz. Quando nós olhamos para isso, não há, como eu disse no início, algum sentimento que passa inerte sobre o escândalo da cruz. Não há como. Se você é cristão e você não vive uma vida centrada na cruz, desculpa, você não é um cristão. Se você não compreende a doutrina da cruz, desculpe, irmãos, eu tenho dificuldade de compreender então o significado da conversão real. Precisamos entender o significado dela. Precisamos compreender o significado da cruz. Arrancar, como diz Tozer, a cruz da Bíblia é como deixá-la totalmente escura e você não conseguir compreender absolutamente nada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma vida centrada na cruz, ela começa no meu entendimento que toda a revelação do Senhor nas Sagradas Escrituras era a respeito do seu Filho e este crucificado. De Gênesis a Apocalipse, vocês verão a história sendo contada, e uma história que não é sobre nós. Uma história que não é sobre nossas vidas, ainda que elas participem dessa história, mas a história da glória de Deus é sobre a manifestação dele, ou da graça dele na cruz, onde o seu Filho sangra até a morte, para que a aliança e a promessa fosse então de uma forma, de uma vez por todas, cumprida. Jesus, que já havia sido morto antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8. Agora Deus, de acordo com o seu plano, um Deus eterno, um Deus atemporal, resolve marcar no tempo dos homens aquilo que havia feito ou havia acontecido na eternidade. Se vocês olharem novamente para esse texto, vocês verão algumas coisas e eu quero tratar isso com vocês. Se vocês olharem lá, Paulo começa dizendo assim: mas longe esteja de mim. Não é isso que está dizendo? Longe esteja de mim. E algumas versões dizem que, que Deus me livre disso. Que eu não cometa isso. E no grego, o interessante é que essa forma como Paulo está dizendo, no grego é o significado. Quando ele diz, longe esteja de mim, mais forte de expressar um negativo. É o lado mais forte, ou seja, é uma repúdia. Se tivesse alguma palavra que a gente pudesse utilizar para dizer que longe esteja de mim, que eu jamais venha fazer isso, ou no caso, gloriar, a palavra seria a maior que nós poderíamos encontrar no nosso vocábulo. Eu não sei, a gente pode, sei lá, inventar qualquer outra coisa, ou procurar nossos sinônimos, mas é só para vocês entenderem o significado real quando diz, longe esteja de mim, que repúdia, eu não quero, afaste-se de mim, eu não quero gloriar em mais nada. Ele usa um reforço nesse momento, para amplificar
justificar o sentimento dele. Do quê? De não desejar gloriar em mais nada a não ser na cruz. E Charles Spurgeon vai dizer que nesse momento é como se estivesse dizendo Deus me livre, ou seja, que nunca aconteça. Então é como se Paulo estivesse fazendo uma varredura em todas as outras áreas da sua vida, de seus desejos, lançando agora sobre um único e verdadeiro objeto, que é a cruz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nossos corações, eles desejam certas coisas. E nós colocamos, nos iludimos, e sobre coisas que não são verdadeiras, nós nos frustramos com isso. Nós tentamos procurar satisfação. É isso que o coração do homem quer. É isso que você lá no fundo deseja. É se satisfazer, é se gloriar em alguma coisa, é se gabar de alguma coisa. Nosso coração fabrica isso. É um poço de desejos. E não adianta, tente agradar o seu marido hoje. Amanhã ele vai exigir mais de você. Tenta agradar a sua esposa. Amanhã ela exigirá mais de você. Não haverá fim para o agrado. Nós não conseguimos satisfazer mais nada. Nós não conseguimos. Nosso coração é esse poço mesmo vazio. Nós procuramos isso todos os momentos. E quando Paulo, ele diz assim, ele está querendo tirar o objeto, alocar, ou aliás, mudar o afeto dele de um objeto chamado mundo, e pedindo a Deus para que seja colocado sobre a cruz. Eu não quero encontrar satisfação no mundo, eu não quero encontrar satisfação em outra coisa senão na cruz. Agora vejam a palavra gloriar-me, talvez na sua Bíblia está escrito orgulhar. Talvez que eu não me orgulhe, que não me glorie. Talvez você me pergunte, pastor, mas Paulo está dizendo para se gloriar, Paulo está dizendo que sobre orgulho, isso não é pecado. Deixa eu dizer o significado real de orgulho. Orgulho no grego significa sentir-se a satisfação de um privilégio ou de uma posse. É a ideia de, no seu bom sentido, como diz Romanos 2, aliás, no bom sentido de se orgulhar de algo, e o mau sentido não seria, na verdade, aquilo que Paulo queria dizer nesse exato momento em Gálatas 6,14. Ele usa uma expressão negativa a respeito desse tipo de orgulho em Romanos 2,23, mas nesse exato momento é uma satisfação em alguma coisa que ele ganhou, um privilégio. Esse é o real significado do grego. Não é pecado nesse contexto a utilização da palavra gloriar-me ou orgulhar-me. Pense que o objeto da cruz, e é igual nós veremos a seguir, não é nada legal. Não tem como alguém em sã consciência dizer e falar sobre o seu orgulho como um mau afeto e orgulhar-se na cruz. Nós entenderemos a seguir. E ele continua dizendo, vejam lá, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nesse momento, quando nós olhamos Paulo explicando o significado daquilo que havia acontecido na cruz do Calvário para ele, onde o mundo está crucificado e ele para o mundo. Quando nós falamos mundo, eu quero trabalhar uma coisa com vocês e lembrá-los da seguinte coisa. Quando muitas das vezes nós falamos mundo, nós não falamos da cultura, nós não falamos da cidade, nós não estamos falando do trânsito caótico, nós não estamos falando das esferas no quais nós participamos dela, nós não falamos da cidade, nós estamos falando, quando nós usamos essa expressão mundo, do grego cosmos, como uma definição no seu sentido ético de mal, ou como uma ordem, um arranjo que trouxe um desequilíbrio, uma desarmonia, provocado pelo pecado em nossos corações,
no mundo em que vivemos. Por que isso é importante? Porque interpretar isso de forma errada, muitas pessoas fazem o quê? Elas se afastam do mundo, mas não o mundo como o pecado, como a gente relaciona com ele, mas se afastam daquilo que eles supostamente chamam de pecado, como o mundo, como a cultura que é necessário ser redimido, como o governo, como a política, como quaisquer outras coisas que precisam ser transformadas. Nós não estamos falando que nós precisamos viver em um outro planeta. Não. N.T. Wright vai dizer algo incrível, que o plano de Deus não era tirar o homem da terra e levá-lo para o céu, em Cristo Jesus, por meio de sua cruz, mas através dele trazer os céus para colonizar a terra. Essa transformação, essa grande revolução do mundo que nós aguardamos, chamado restauração, se dá através da conversão, aonde nós mostramos a esperança para as pessoas, quando o nosso coração, então, é totalmente regenerado e os nossos hábitos são transformados. Faz sentido o que eu quero dizer para vocês? O que significa mundo? Eu não quero que vocês pensem no oceano, nos peixes, eu não quero que vocês pensem nisso, senão vocês vão se afastar disso. E veja que, muitas das vezes, a igreja errou nesse sentido. Ela parou de dialogar e de pregar o evangelho, porque a luz ela veio para ser luz nas trevas. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio andar com os pecadores. Jesus, quando ele vem na forma de homem. A primeira coisa que ele faz ao chamar Mateus é dizer para Mateus: Mateus, vamos para sua casa para a gente jantar? E agora Jesus ele vira objeto de escândalo, porque agora as pessoas que passariam em frente dele, a igreja da época, estava condenando, dizendo: como ele pode comer com pessoas de má fama? Você vai achar isso em Mateus 9. Como ele pode fazer isso? Jesus vai falar o quê? Eu vim para quem? Eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Então, quando nós lermos o mundo, nós precisamos entender isso, sobre aquilo que o pecado faz no mundo, nas nossas vidas, partindo de nossos corações. Agora, nós conseguimos compreender o significado disso tudo quando Paulo começa a falar: eu estou crucificado, ele está crucificado para mim. E eu para ele. Na cruz de Cristo, o mundo, aí a gente está falando de prazeres, por causa do pecado, mas é o nosso coração que estabelece prazer, o nosso coração é que fabrica ídolo. Lembra que eu disse no início que nós tentamos buscar a satisfação em objetos parciais? Paulo está dizendo: o mundo está crucificado para mim. O mundo morreu para ele. E aí ele vai dizer: eu também morri para o mundo. O mundo já não o atrai. E o coração dele já não se sente atraído pelo mundo. Faz sentido? Quando ele diz, de novo, o mundo está crucificado para mim, significa que na cruz, o prazer que ele sentiria, que o mundo está dizendo para ele: vem Paulo, vem, está aqui. Ele está dizendo: não. Não há mais prazer lá. Esse objeto não é um objeto de prazer. Não é. Irmãos, quando eu falo objeto de prazer, pode ser qualquer outra coisa que você coloque acima da cruz em sua vida. Quando você deixa de viver uma vida centrada na cruz e qualquer outra coisa que você elenque que dá satisfação, é isso que eu estou dizendo. Pode ser, sabe o quê? Pode ser sua família. Sabe o que pode ser? Pode ser seus sonhos de uma carreira perfeita. Sabe o que pode ser? Pode ser o seu sonho, o seu desejo, até disfarçado de um pietismo velado. Ocupar algum cargo na igreja. Pode ser várias coisas que você deixa a centralidade da cruz em sua vida e a elenca como a maior e melhor coisa que existe, que pode trazer então a satisfação em seu coração. Nossos corações, eles clamam por preenchimento. E sabe o que a gente faz? Nós colocamos nossos filhos para preencherem nossos corações, nossas esposas, dinheiro. Ah, eu não faço isso, pastor. Fique sem gasolina, você vai saber o quanto isso é importante. Fique sem alguma coisa que você acha que não está em primeiro lugar. E você vai descobrir qual lugar isso está na sua vida.
a gente vai tentar elencar várias coisas no mundo que são transitórias, como algo permanente. É isso que a gente faz. O mundo não pode atrair vocês. Estão me ouvindo? Se vocês entendem a cruz de Cristo, o mundo não atrai. Não há atração, você não sente atração, mesmo que você sinta atração. E mesmo que você tropece em achar que aquele objeto, ele vai trazer alguma satisfação para você. A graça do Senhor superabunda, porque Ele diz que existe um advogado que é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, até mesmo quando você descentraliza a cruz. Mas se você é um eleito de Deus, a cruz sempre assombrará. E quando eu falo isso, é a sombra da graça. A graça te perturba, porque ela diz, não é sobre você. O mundo não é sobre a sua vida. O universo não gira em torno do umbigo. A graça vai dizer, o universo gira em torno da cruz. O mundo então não é mais satisfatório, não existe mais. Não existe mais. Agora ele diz o seguinte, que agora eu estou para o mundo. Quando ele diz eu estou para o mundo, ele está dizendo que essa nova criatura dele. O coração dele já não deseja mais nada lá fora. Uma coisa é o mundo não ser, outra coisa é ele não desejar. Aí eu me pergunto para vocês, você quer saber se a cruz é central na sua vida? A minha pergunta é, a minha resposta é, veja o que você tem desejado. O que o seu coração tem pedido. O que você chora, pelo que você chora, pelo que você ri, pelo que você luta, pelo que você consome seus tempos, pelo que você gasta ele, porque você acorda realmente 5 horas da manhã. Sério que é sobre trabalho? Sério mesmo que é sobre trabalho? Eu não estou dizendo que você não tenha de trabalhar, ok? Não estou dizendo isso. Mas sério que é por isso? Ou talvez seja para cumprir alguma coisa no seu coração que diz que você nasceu somente para aquilo. Uma vida centrada na cruz não dá espaço para nenhuma outra coisa. Ou é somente a cruz, ou não é a cruz. Eu quero que vocês guardem uma coisa e vocês anotem. A cruz mais nada é igual a tudo. A cruz mais alguma coisa é igual a nada. Anota isso de novo. A cruz mais nada é igual a tudo. A cruz mais alguma coisa é igual a nada. Entender a cruz, irmãos, significa entender que é a revelação da ira e da justiça do amor. Significa que é entender que aqui Paulo não está tendo em mente as vigas de madeira que seguraram o nosso Senhor. Mas Paulo agora, ele está dizendo que a revelação dela, a sua alma, através da iluminação do Espírito Santo em seu coração, como se a graça tivesse descortinado os seus olhos. Ele não está dizendo que era algo apenas em que o governo romano ou os instrutores judaizantes se glorificaram em seu sucesso em persuadir um gentio para poder então lá morrer, ou até mesmo o Império Romano colocar alguém lá para sofrer. Na verdade, a cruz que Paulo exalta ou se exulta nela, é na verdade o lugar aonde o eu dele morre, aonde um novo nascimento vem sobre a vida dele, aonde ele é totalmente livre de toda a condenação que a lei então antes trazia. Não é apenas uma viga. Na verdade, se vocês olharem, e às vezes a gente faz isso, a gente banaliza a cruz demais, a gente reduz o poder dela e o significado da cruz em nossas vidas, principalmente quando elencamos, como eu disse, e colocamos mais coisas, porque nós diminuímos, quando fazemos isso, a eficiência e a eficácia da cruz. Nós diminuímos isso.
Desprezar a cruz é desprezar a justiça que paira sobre os horrores deste mundo. Desprezar a cruz é desprezar a esperança. Desprezar a cruz é, na verdade, dar espaço para falsas ilusões. A cruz, às vezes, e as pessoas fazem isso com muita frequência, significa aflição, provação, as quais os crentes em Cristo têm de passar. Muitos interpretam assim, lendo Mateus 10:38, por exemplo. Mas aqui o sentido é totalmente diferente. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é que ele sabia que aquela cruz era boa. Ele a carregava pacientemente. A cruz, que é aquele que Jesus falou em Mateus 10:38, mas aqui não. Aqui há um significado totalmente diferente. Está dizendo que, nesse momento, como diz Tozer, ele vai dizer o seguinte, que nesse momento a doutrina da cruz significaria a expiação dos pecados do qual Paulo havia cometido. E todo o sofrimento e o completo sacrifício de Cristo que ele havia oferecido era para trazer a satisfação que todo mundo procura, aquilo que Paulo procura. Por isso que ele começa dizendo que eu jamais venha me satisfazer, ou gloriar, ou me orgulhar, que eu jamais venha fazer isso. Porque quando a gente se orgulha ou se gloria em outra coisa, nós reduzimos a centralidade dela e de nossas vidas. Em suma, a cruz significa Cristo crucificado, nosso único Salvador. Este é o significado que vemos em Coríntios, de quando Paulo diz, agora eu não quero saber mais de nada, a não ser este, Cristo, e este crucificado. Eu não decido mais saber de nada. Esse era o assunto que ele amava pregar. Esse era aquilo que ele amava dizer aos crentes. É isso que ele viveu toda em sua vida. E eu digo para vocês, é isso que ele buscou antes de conhecer Jesus em outro lugar. Quando ele conhece a cruz, então ele entende que nem morrer agora ele pode. Sabe por quê? Porque no fundo, se a gente nunca quer ser uma pessoa medíocre e passar desapercebido, né? Medíocre quando eu falo que é uma pessoa média. No fundo, o que a gente quer? Ser visto. No fundo, nós queremos fazer por merecer. Lembra que nosso coração é um coração religioso. Nosso coração é um coração que deseja contato com aquilo que é transcendente. A gente quer preencher ele com alguma coisa. E não basta para nós ser apenas mais um. Se a gente sofre, a gente tem que ser aquele que mais sofre. Se a gente então ri, a gente tem que ser aquele que mais ri. Se a gente é o alegre, então a gente tem que ser o mais alegre. Se a gente errou, então a gente tem agora de pagar pelos nossos pecados. Nem isso agora a gente faz. Nem morrer a gente morre. Nem gloriar a gente consegue. Nem glória a gente tem. Entende o significado da cruz? Nem na cruz a gente morre. Nem pagar pelos nossos pecados a gente paga. Isso é graça. Por isso ela é escandalosa. E ela se torna uma graça barata quando você não consegue se arrepender pelos pecados que fez o nosso Deus morrer na cruz. Ela se torna uma graça totalmente desprezada quando olhamos para a cruz e não traz em nosso coração um desejo profundo de pedir: Pai, me perdoe. Me perdoe, porque aquela cruz era minha. E o Senhor morreu na cruz por mim. Aquela cruz eu merecia sangrar, mas o Senhor sangrou por mim. Aquela cruz eu merecia sofrer, mas o Senhor sofreu por mim. Qual foi a última vez em que você, ao olhar para a cruz, esse sentimento de imerecimento, gratidão, se misturaram? Qual foi? Entender o significado de somente gloriar na cruz de Cristo é ter uma vida, então, centrada nela. Esta é a única ideia, o único objetivo para a vida, é a nossa única paixão, é a nossa única fonte de satisfação. A palavra
Gloriar também significa alegrar-se, significa exultar na cruz de Cristo, significa regozijar. A cruz mostra que alguém morreu por nós. E quando nós regozijamos na cruz, nós estamos regozijando na obra de alguém, de que alguém nos substituiu. A vontade de Deus é que a cruz seja sempre ampliada em nossas vidas. Cristo crucificado seja sempre nosso objeto de exultação, alegria e louvor. Que Cristo sempre receba a glória, agradecimento, honra por todas as coisas que Ele fizera, por suportar a ira do Pai, que derramou sobre Ele por causa de nossos pecados, ao ponto de abandoná-lo, enquanto o filho olhava para Ele e o Pai com as costas viradas, gritando, Elohi, Elohi, lama sabachthani. O horror da cruz, ele transcende ao nosso conhecimento, porque eu não estou dizendo apenas de uma morte escandalosa, eu não estou dizendo apenas de uma morte horrível, horripilante, um objeto de escárnio. A cruz representa para nós um Deus que agora abandonou o seu próprio Filho, para não ter de nos abandonar. Cristo, naquele momento, caminhada para a morte na cruz, era realmente Ele sentindo as dores, os temores do inferno sobre Ele. E quando eu defino inferno, é importante que vocês saibam e anotem, que inferno é a ausência da presença benevolente, graciosa de Deus, é onde Deus impera com a sua justiça, porque não existe em nenhum lugar da esfera em que Deus não a tome para si e diga, é minha. Naquele momento, sem a presença do Pai, Jesus sentia isso por nós. Era nós, imagine viver, já é difícil viver, né, irmãos? E graças a Deus que o Senhor renova suas misericórdias todas as manhãs, não é? Graças a Deus por isso. Mas agora imagina viver sem a presença do Pai. Imagina viver longe disso. Imagine você não encontrar solução. Se você está assim nessa noite, é porque a cruz não é central na sua vida. E talvez seja o momento de você crer que ela deve ser central e se arrepender por ter colocado outras coisas como centrais na sua vida. Ou até mesmo colocando a cruz em mais alguma coisa. Irmãos, ter a vida centrada na cruz, a gente precisa entender, primeiro, que é uma vida centrada significa que é o único lugar de satisfação, e a pergunta que você deve fazer para si mesmo é aonde você tem procurado satisfação. Ter uma vida centrada na cruz significa que isso também é uma ofensa. Você precisa estar disposto a abraçar isso. Você precisa estar disposto a aceitar que você não fez nada. E sentir a ofensa da cruz sobre a sua vida. Por que a cruz é ofensiva? Porque ela tira de você aquilo que mais você deseja. Sabe o que é? Fazer e merecer. A cruz tira de você toda esfera de religiosidade e traz para você graça. Por isso ela é ofensiva para o coração nosso que é religioso, que é um coração voltado às obras, que é um coração que quer se gloriar em qualquer coisa que faz. Por isso ela é ofensiva. Você tem que estar disposto a ser crucificado nela. Essa nulidade dos seus desejos. Não significa que agora você é um nihilista. Não significa que agora você não pode desejar mais nada. Significa que os seus afetos, como diz Jonathan Edwards, seus afetos são afetos da graça. São afetos que são tomados pela graça. É o Espírito Santo conduzindo os seus desejos e colocando a cruz como o único lugar aonde você satisfaz. Significa também entender que, como diz lá em Mateus 16,
que a doutrina da cruz é muito mais sobre entender aquilo que Jesus faz e a demonstração da justiça divina e a graça, do que apenas um conhecimento cognitivo que preenche nossas mentes, mas que deve preencher nossos corações. O grande problema é que ao estudar, a gente vai conhecendo, a gente vai fazendo, sabe o quê? Deixando a cruz de lado. E se existem dois ladrões da cruz, eu quero dizer para vocês. Primeiro, é a irreligiosidade. Segundo, é a religiosidade. A irreligiosidade faz com que você se torne relativista e qualquer outra coisa agora se torna um objeto de satisfação. Você se gloria em qualquer outra coisa. Deus não existe mesmo, isso é relativo. Mas se agora você é um homem religioso, e religioso eu digo para vocês, porque no fundo nós somos religiosos, no fundo de querer religar com Deus, mas se nós somos movidos por obras, se nós somos movidos por satisfação na nossa educação cristã, ou até mesmo no orgulho que carregamos de nosso conhecimento, ou de nossas histórias, ou de ter crescido na escola bíblica dominical, ou de ajudar os pobres, ou não que nós devemos fazer isso, nós devemos fazer isso, é o que diz a carta de Tiago, mas nós nos orgulhamos nessas outras coisas que eu disse lá no início, que são decorrentes, respostas em gratidão àquilo que Deus demonstra na cruz. Isso se torna religiosidade e começamos a interpretar a vida sob o prisma do tradicionalismo. Agora já não é mais graça, agora é a respeito de performance, somente sobre performance. Somente sobre isso. E quando o irmão peca, já não há nem mais perdão, porque graça na verdade é para a gente, né? Para o irmão é só a justiça, não é? A gente faz isso. Esses dois modelos que eu disse para vocês, esses dois exemplos, são os dois ladrões que a gente chama da cruz, né? O que rouba, o que tira de nós a centralidade, religiosidade e irreligiosidade. A minha pergunta para vocês, quando é que nós nos tornamos demasiadamente religiosos? Quando o nosso coração já não mais pulsa, quando pulsou da primeira vez em que vimos a beleza e o horror da cruz. Quando as antíteses, quando aquilo que era paradoxo foi demonstrado lá, nosso coração vibrou, desejamos contar isso para todas as pessoas. Passa o tempo, nós vamos perdendo isso. E eu pergunto para vocês, o que aconteceu? O que ocupou o lugar que outrora era o único lugar? Eu quero terminar com vocês dizendo o seguinte: viver uma vida centrada no Evangelho é viver uma vida centrada na cruz. Coloque Jesus crucificado totalmente diante dos seus olhos e olhe para todas as coisas que você vê neste mundo. Comece a enxergar a vida através do prisma da cruz. Olhe para lá. Lembre daquelas palavras que ainda continuam ressoando pelo mundo. Está consumado, ou seja, eu fiz tudo. Segundo, não caia no erro do povo da Galácia, que pensou que se poderia acrescentar mais coisas à prática cristã, senão apenas o gloriar-se e satisfazer-se na cruz. Terceiro, não se envergonhe daquilo que você aprendeu lá atrás. A cruz é o poder para a transformação das pessoas. Não se envergonhe dela. Ainda que você ache que o mundo avançou demais e que ainda você precisa inventar coisas para poder explicar, não, somente é a mensagem da cruz que pode transformar vidas. Não deixe que o discurso dos vagos professores modernos transforme nisso numa banalização. Que a igreja utilize isso, a igreja que eu digo, igreja com I minúsculo, utilize isso apenas como um símbolo. Na verdade, use isso como o principal lugar ou o principal coisa na sua vida, como o principal evento na sua vida. Quarto,
Não honre ninguém mais. A ninguém mais. Aquele que se glorie, glorie no Senhor, diz 1 Coríntios 1:31. Não honre ninguém mais. Quinto, usem a cruz de Cristo para conhecimento da santidade divina e dos seus pecados. Arrependimento e fé. Fé e arrependimento deverão ser a marca da sua vida. Essa ou essas são as marcas daqueles que têm uma vida totalmente centrada na cruz. É isso que Deus quer que vivamos. É lá que nós precisamos ver, viver e ficar. Nunca se afastar dela. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua revelação. A revelação de um Deus incrível, que agora se tornou maldito na cruz do madeiro, para que em nós pudesse repousar a justiça. Perdoe-nos, Senhor, por muitas vezes colocarmos outros objetos, colocarmos outras coisas no lugar dela. Ajude-nos a viver uma vida centrada na cruz. Ajude os meus irmãos a compreender, a viver, a estar, a nunca se afastar dela. Os ajude, Senhor. Os encoraje. Que a doutrina da cruz mude, transforme, dê esperança. Mostre lá para eles, Senhor, que este mundo é passageiro, que não vale a pena depositar paixões nesses objetos, porque isso tudo vai acabar. Mas lá em Apocalipse, diz que nós continuaremos adorando o Cordeiro, que foi morto por nós. Que a canção da cruz continue ecoando. Que a canção da cruz continue sendo cantada por nós. E que jamais paremos de ouvir a grande, escandalosa expressão eterna de amor. É o que eu te peço, humildemente, confiadamente e esperançosamente, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.